Bem, amigos e amigas do portal Contraprosa, hoje é dia 12 de dezembro de 2020, estamos próximos ao Natal e é recomendável sempre que no Natal, além daqueles presentes tradicionais, a gente também presenteia as pessoas com livros. E claro, eu não posso deixar passar em branco. Se vocês puderem presentear com um livro meu, eu fico feliz da vida. Eu que já tenho 5 livros publicados, 3 deles vocês só vão encontrar em formato digital, porque é bem mais fácil. Não tem correio, não tem essa questão da entrega. Você compra no portal e cai diretamente no seu celular ou no seu tablet ou computador, e até naqueles leitores, né, de livros que tem por aí espalhados, inclusive do Amazon, né, o Kindle e tal. Eu publiquei 3 livros digitais, Patologias Educacionais no Semiárido Baiano, que é um estudo que eu faço sobre a questão da educação nessa região aqui, do Nordeste 2 da Bahia. O Avesso do Isaac, que é um livro de poesias. Eu não sou poeta, costumo dizer para os meus amigos que eu não sou poeta, mas por inspiração, ou sei lá, por necessidade, eu fui fazendo ao longo da história poemas. E quando pensei que não, tinha 50 e tantos poemas. Alguns eu transformei em músicas, outros eu resolvi juntar e publicar um livro. E esse livro se chama Avesso do Isaac, está lá no Amazon, como Patologias Educacionais do Semiárido Baiano, também está lá no Amazon. E além desses 2 que são somente digitais, eu publiquei A Mulher do Pé de Cabra, que está lá também no Amazon em formato digital. Não tem mais em formato impresso, só no Amazon. Só que eu não recomendo a vocês o formato impresso no Amazon, porque eles imprimem nos Estados Unidos. Eles cobram lá em dólar, e quando chega aqui é um preço absurdo. O formato digital não, é baratíssimo. A Mulher de Pé de Cabra lá, inclusive, está menos de R$6. Você baixa tranquilamente no seu celular e lê à vontade. A Esquerda Abastada, infelizmente não tem mais em formato de livro, né? Também está indisponível em formato digital. A edição esgotou-se, a Livro Novo parou de vender no seu portal, e pode ser que vocês encontrem aí na estante virtual ainda algum livro. E tem Cariri Sangrento, que tem tanto em formato digital como em formato de livro. Esse aqui, por ser o último, eu lancei agora em 2020, e tem aí várias livrarias do Amazon, da Travessa, da Livraria Cultura. Vocês encontram lá, tem os vários preços, tem algumas que estão em promoção, preços que variam entre R$25 até R$36. E tenho também aqui alguns livros aqui em casa, aquelas pessoas se interessarem e mandem mensagem, que a gente vai ver a possibilidade de levar até aí. Eu acredito que Pombal, Cícero Dantas, Heliópolis, Poço Verde, Fátima, são municípios assim que eu sempre estou em contato. Quem desses municípios se interessar, manda um e-mail que a gente vai levar, consegue um jeito de levar até a porta, né? Mas, fora disso, só pelo correio. Então você, se desejar, manda mensagem que a gente então envia via correio, e sempre tem que ter paciência, porque o correio sempre demora um pouco. Agora, eu não quero falar hoje dos meus livros, que eu sugiro aqui, são bons livros, não é porque eu escrevi que eu vou... eu
tenham evoluído bastante. Por exemplo, o último livro, Cariri Sangrento, é um livro histórico, um livro baseado em fatos históricos. Mas eu chamo a atenção das pessoas quando a gente diz, é um livro baseado em fatos históricos. A pessoa pensa que é a reprodução do fato histórico. Não é. A gente pega o fato e, nesse fato, a gente une o real e o imaginário, o real e o literário, formando, então, essa coisa que a gente chama de criação literária. Então, esse romance começa em Salvador, com a chegada dos portugueses, passa, inclusive, por aqui, por Cícero Dantas, onde nasce a personagem fictícia mais importante do livro, e vai até a região do Exu, naquela região lá de Exu, de Barbalha, de Crato, Juazeiro do Norte, no período ainda do século XVII. O romance começa em 1695. Portanto, aquela região está no início. O pessoal da Casa Garcia Dávila, que dominava o latifúndio nessa região, começa a distribuir terras, e aqui surgem vários personagens, entre eles a família Alencar, né, que é o início do romance, é baseado na chegada dos primeiros habitantes no Brasil, da família Alencar Rego. Então é um romance que eu pesquisei muito para escrever. Inclusive faltam ainda 2 romances para completar a trilogia. O segundo deve falar de Brígida Alencar, né, da região ali também de Pernambuco, próximo ao São Francisco, ali no Bodocó, etc., onde esta mulher fez muito sucesso. E também o último romance, que eu quero terminar com a Bárbara de Alencar, a nossa heroína da Revolução Pernambucana de 1817. Mas hoje eu não quero falar disso. Eu quero falar deste livro aqui, porque se a autora Clarice Lispector estivesse viva, ela completaria exatamente no dia 10 de dezembro de 2020, 100 anos. Vamos então falar um pouco de Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu em Tchelnik, na Ucrânia, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 10 de dezembro de 1920, e o pai, seu Picous Lispector, e sua mãe, Mania Lispector, eram judeus e tinham que optar. Ou aceitavam a Revolução Bolchevique e ficavam no país, aceitando, naquela época, o chamado comunismo, ou então teria que deixar o país. E elas então aproveitaram, só não deixaram um pouco antes porque Dona Mania estava grávida. Clarice então nasceu e deram um tempo apenas para a menina se solidificar na vida, ser amamentada e tudo. Quando a mãe teve as resistências necessárias, saíram de lá no navio e vieram para o Brasil. Primeiro lugar em que Clarice, seu pai e sua mãe moraram aqui no Brasil foi em Maceió. Muita gente pensa que eles foram direto para o Recife. Não, foi em Maceió. Porque uma irmã de Mania, a mãe de Clarice, já estava morando em Maceió. Mas o pai logo se ajeitou e tudo e foram morar no Recife. Lá era o único lugar no Brasil que tinha sinagoga. Não foram morar no Recife. E lá passaram duras penas. Primeiro, o problema da comunicação entre o pai de Clarice e o português, que eles não conseguiam aprender, falavam muito pouco português. Mas Clarice foi educada e desenvolveu com altivez a língua portuguesa. Inclusive, era uma das primeiras na escola. Ela chegou, inclusive, minha gente, para quem não... Muita gente não tem essa informação, mas Clarice estudou no Colégio João Barbalho, lá no Recife,
e fez porque naquele tempo eram 2 ciclos de 4 anos. O primeiro ciclo ela fez no João Barbalho e o segundo ciclo ela fez no ginásio pernambucano, que era o melhor colégio público da época, no Recife. Naquele tempo só estudava lá aluno que tinha bala na agulha. E Clarice saiu de lá, portanto ela teve um bom preparo, mas a verdade é que do ponto de vista econômico, a família não ia bem. Então, quando Clarice completou 12 anos, saiu do Recife com a família e foi para o Rio de Janeiro. As condições ruins da família não estavam economicamente bem, mal dava para o alimento, quando dava. E Clarice, então, chegou no Rio de Janeiro aos 12 anos, com o pai e a mãe, e mais algumas irmãs que haviam nascido. E começou, então, a história de Clarice com o Rio de Janeiro. Ela foi morar ali no Rio, ali no bairro da Tijuca, né? E foi uma das poucas mulheres a estudar Direito. Clarice se matriculou na Faculdade de Direito, era chamada de Faculdade Nacional de Direito, e se formou, e lá conheceu o seu esposo, futuro esposo, o Mauri Gurgel Valente, da família Gurgel. Nesse mesmo ano da formatura de Clarice, na Faculdade de Direito, que foi em 1944, Clarice teve um pulo significativo em sua vida. Já estava namorando a Mauri, daí foram para o casamento, porque a Mauri tinha passado num concurso para diplomata e tiveram que se mudar para a Europa. Nesse mesmo ano também, Clarice publica o seu primeiro livro, que é Perto do Coração Selvagem. O livro causou uma confusão terrível entre os críticos, apesar de ser bem recebido, mas porque era uma forma completamente diferente de escrever. Daqui a pouco eu explico a vocês como é que Clarice escrevia. E Perto do Coração Selvagem não só chamou atenção, causou pânico nas pessoas, porque era um livro considerado difícil até então, como também ganhou o prêmio daquele ano, o prêmio Graça Aranha. Clarice já escrevia para jornais, Clarice escrevia desde pequena para jornais. Tem um jornal do Recife, por exemplo, que selecionava historinhas de criança. Clarice escreveu não sei quantas histórias para esse jornal, que é o Jornal do Comércio no Recife. Não sei quantas histórias escreveu, não foi publicada nenhuma. E tempos depois, quando Clarice ficou famosa, houve a entrevista da TV Cultura com esse editor, que eu não me lembro aqui o nome dele, infelizmente, e ele disse que Clarice nunca escreveu histórias. Clarice escrevia desabafos. E eu não publicava porque eram mais desabafos do que história. Daqui a pouco nós vamos ver porque ele tinha certa razão. Não em não ter publicado, mas na interpretação que ele fez da obra de Clarice. Clarice, então, minha gente, para encurtar a história, passou a publicar vários livros nos vários países por onde ela andou. Inclusive, para quem não sabe, teve livros dela, por exemplo, foi publicado primeiro em francês, para depois em português. E aí Clarice seguiu a vida, era uma mulher considerada de difícil trato, porque ela sempre foi uma mulher muito fechada. Inclusive, se vocês encontrarem por aí fotos de Clarice, vocês vão ver que ela está sempre séria. Uma foto, talvez duas, em família, ou na época que ela era jovem, estudante da Faculdade de Direito do Rio, aparece ela sorrindo. O restante são fotos sérias, bem sérias, né? Eu diria até algumas sombrias, né? Mas a vida de Clarice não estava bem com o marido, e o Amaury Gurgel e a Clarice Lispector se separaram. E ela voltou ao Rio de Janeiro em 1959.
E aí ela foi morar no Rio e continuou com sua vida, né? Criando os filhos e publicando textos em jornais, publicando seus livros. Começou então a literatura infantil e era considerada uma escritora feminina. As mulheres adoravam Clarice Lispector, ela vendia pra caramba naquele tempo. E ela sempre foi uma mulher que não dava entrevista, nunca deu entrevista. Certo dia, ela, depois de um exame corriqueiro, ela descobriu que tinha um câncer. E aí começou a tratar esse câncer naquela época, com todas as dificuldades possíveis. Começou a tratar o câncer, mas a coisa foi... Teve até um período em que ela estava, se eu não me engano, em 1967, a data não é precisa, mas é por aí. 10 anos antes dela morrer, ela fumava muito, e uma vez ela cochilou com um cigarro aceso e acabou acontecendo um acidente, ela acabou queimando a mão, e ela já era muito difícil você conversar. Depois desse acidente ela ficou mais reclusa ainda, mas não teve maiores consequências, mas talvez, sei lá, pelo fato de ter acontecido, ela deve ter ficado muito zangada com isso e se fechou mais ainda. Nesse ano que ela teve esse acidente, ela publicou um primeiro livro dela, inclusive ela publicou para o filho. O filho um dia perguntou a ela sobre livros e ela teve que contar a história a ele e acabou ela publicando esse livro em homenagem ao filho e acabou escrevendo alguns livros infantis. Mas a doença piorou. Clarice fez tudo certo, mas a doença piorou. E em 1977, o jornalista Jaime Lerner, da TV Cultura, tentou fazer uma entrevista com ela. Ela se negou a dar entrevista, mas ele fez um argumento muito interessante com ela. Disse: a senhora é a maior escritora brasileira de hoje, a senhora não tem o direito de negar aos seus leitores um pouco do que a senhora é. A senhora não pode negar isso. Isso é egoísmo. E ela então aceitou o argumento dele, deu a entrevista, mas pediu a ele que somente e exclusivamente fosse publicada após a morte dela. Assinaram o termo, registraram em cartório, aquela coisa toda. Clarice então foi para a entrevista. Foram várias perguntas. Ela respondeu todas. Mas teve uma pergunta que me chamou a atenção. Vocês encontram facilmente aí no YouTube? Coloque aí entrevista, a única entrevista de Clarice Lispector. Está lá também no portal da TV Cultura, vocês encontram lá completo. E a pergunta que me chamou a atenção foi quando o Lerner perguntou a ela: por que a senhora escreve? Ela então respondeu: vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Por que você bebe água? Ele então disse: eu bebo água porque tenho sede. Né? E Clarice disse: não, você bebe água por necessidade. Seu corpo precisa de água. Eu preciso escrever. Escrever para Clarice, portanto, era uma necessidade. Ela tinha dentro dela um vulcão que só se acalmava quando ela escrevia. E, neste ano, da entrevista que ela deu a Jaime Lerner, ela estava terminando um livro. E esse livro, nós devemos à enfermeira dela, o último capítulo do livro. Clarice já estava acamada, praticamente sem forças, o câncer já tinha se espalhado, a metástase estava tomando conta de tudo, mas a enfermeira que tinha lido o rascunho do livro, o original, viu que ela precisava terminar o livro. Segurou uma máquina de escrever e pediu a ela: termine.
E Clarice então terminou o livro. E o livro foi mandado para a editora, que publicou no Natal de 1977. Clarice morreu dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos. Este livro é o último livro dela, A Hora da Estrela. E sobre ele eu passo a falar agora. Não vou contar a história. Vou despertar em vocês o interesse pela leitura. Curioso é que a personagem de Clarice é a mais popular. E eu diria que é a mais complexa das personagens de Clarice. Se eu tivesse na literatura brasileira 10 personagens interessantes, um deles seria com certeza a Macabea. Macabea é o personagem símbolo, protagonista do livro. Ela vem de Alagoas, uma alagoana, pobre. A única coisa moderna que Macabea aprendeu foi datilografar. E mais nada. Foi para o Rio de Janeiro tentar a vida. Lá morou com as colegas, pagando aluguel e dividindo entre todas, e foi procurando sobreviver. Neste período, se sobressai em Macabea, além da miserabilidade em que vivia, se sobressai a falta de espírito de futuro. Macabeia é como a autora em determinado ponto do livro diz que ela estava grávida de futuro. Mas ao longo desse período em que ela está no Rio de Janeiro, essa gravidez de futuro não se configura em Macabea. De forma nenhuma. Era uma personagem que, se fosse uma cocada, não tinha doce. Era uma personagem que, se fosse café, não tinha café. É uma personagem que não tem vida. É insossa. Macabea é um zero à esquerda. Ela não... Para vocês entenderem, Clarice Lispector, em todas as suas personagens, Clarice cria uma coisa interessante que faz com que os seus personagens, em determinado momento da narrativa, comecem a perceber a vida. Né? Olhe para a vida de uma outra forma diferente. Eu tenho aqui, antes de finalizar o livro de Macabea, eu tenho aqui 2 avisos. Um é sobre esse outro livro de Clarice, lançado pela Rocco também, né? Que reúne todos os contos de Clarice Lispector. E eu reservei aqui para vocês um conto belíssimo chamado Uma Galinha, que é do livro Laços de Família, o livro de contos dela, Laços de Família. É rapidinho, só para vocês entenderem. A família se reúne e compram uma galinha para um almoço especial. Só que o almoço era no outro dia. A galinha tinha sido comprada no dia anterior. E aí, o que é que acontece? A galinha põe um ovo. E depois que a galinha põe esse ovo, começa então a surgir uma revolução dentro da casa. Não era mais para matar a galinha. Inclusive, o chefão da casa chega a dizer um trecho, o seguinte: o pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal,
depois de fazer o carinho, evidentemente, na galinha, decidiu-se com certa brusquidão: se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. É claro que a história vai terminar como termina a história de todas as galinhas que foram feitas cruelmente para alimentar os seres humanos. Mas aquele ovo fez com que os personagens vissem a coisa de uma outra forma. Isso é que nós chamamos na literatura de epifania. A epifania é quando os personagens mudam completamente sua forma de ver o mundo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que há duas coisas aqui no livro que fazem Macabea ver o mundo de forma diferente. Não foi o namorado que ela arranjou, nem o emprego. Ela arranjou um emprego numa distribuidora de alimentos. Lá ela encontrou uma amiga, inclusive, que era completamente o contrário dela, chamada Glória. Glória era bonita, simpática, inteligente, e não saía um dia do trabalho sem não ter encontro com o namorado. Glória sabia, para ela, o importante era viver o agora. Glória não estava preocupada ela estava preocupada em viver. E cada vez que ela engravidava, ela dava golpe nos namorados e conseguia fazer o aborto, os namorados pagando o aborto e tudo, ainda deixando dinheiro para ela. Então ela era o contrário de Macabea, inteligente e ao mesmo tempo sabia dançar conforme a música. Macabea não. Macabea datilografava pacientemente, errava pra caramba. O dono da distribuidora brigava sempre com ela pelos erros de português que ela tinha. Ela escrevia mal pra caramba, mas olhava para ela e sentia pena e deixava ela no emprego. Glória também protegia. E nessa época, ela encontrou um namorado olímpico. E é aí que muita gente pensa, não, o encontro do namorado foi a epifania. Não foi. Também não foi quando Glória roubou dela o namorado, o olímpico. Porque o olímpico também, como Glória, eram parecidos. Glória era aquela mulher que buscava o prazer, sabia viver a vida, trabalhava, mas curtia a vida. O olímpico era operário também, mas ele também era de Alagoas, era alagoano, mas ele tinha um grande sonho. Ele sonhava um dia ser político, ele sonhava um dia chegar ao Congresso Nacional. E quando ele se casou com Macabea, quando ele encontrou Macabea e começou a namorar, ele achava que dali sua vida ia progredir, mas Macabea, sabe, não saía do lugar. Macabea não tinha opinião própria. Inclusive a própria Glória que aconselha ela a procurar uma cartomante. Eu não vou contar a história toda para vocês, mas vou revelar os dois momentos em que Macabea se transforma de fato numa personagem que olha para o futuro, que tem objetivo de vida, que quer crescer na vida, que quer se transformar, quer sair de uma situação em que se encontra, que não tem futuro, para uma situação que lhe dê uma nova perspectiva de vida. Uma é quando ela ouve o rádio relógio. Esse rádio relógio dá a hora, o tempo e o horóscopo. Quando ela ouve o horóscopo dela, ela se enche de vida. Mas o horóscopo dura pouco. E ela normalmente volta à realidade. Certo? Só que quando ela procura a cartomante, que a cartomante diz a ela que a vida dela vai mudar, que ela vai encontrar um homem bonito, estrangeiro, rico e poderoso, e que a vida dela vai ser completamente diferente, Macabea cresce na história.
Macabea vira uma personagem que olha para o futuro. Seus objetivos todos começam a ficar claros. Macabea passa a ser humana. É nesta hora que se dá a epifania total da personagem. O resto da história, vocês precisam ler o romance de Clarice Lispector para entender o resto da história. É uma obra extraordinária, tanto esta aqui, da editora Rocco, como também o seu livro de contos, todos os contos de Clarice aqui também, da editora Rocco. Aliás, uma obra extraordinária para quem quer dar de presente neste Natal. No mais, eu queria encerrar este vídeo, cheio de arte, segunda edição, com uma promoção. Eu estou com 10 livros promocionais do Cariri Sangrento. Eu vou ter que deixar 5 lá para Juazeiro, vou distribuir 5 aqui na região. Como esse negócio de pandemia está difícil e aqui livrarias tem muito poucas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma promoção aqui, só vale para este vídeo do canal. Vocês coloquem aí embaixo, na parte de comentários, a resposta. Os 5 primeiros, pela ordem, que responderem de forma correta essa pergunta, cada um vai ganhar um livro Cariri Sangrento. Eu só peço que os que moram em Ribeira do Pombal, Heliópolis, Poço Verde, Fátima e Cícero Dantas, eu vou entregar diretamente. Tira um dia aqui e entrega a todo mundo. Os que forem de longe deverão, assim que eu entregar o resultado, passar o endereço para que eu possa mandar via correio. A pergunta é o seguinte, é sobre, inclusive, um dos romances de Clarice Lispector que eu mais admiro. Não vou dizer o nome do romance, porque é a resposta. A pergunta é, qual o nome do romance de Clarice Lispector em que a protagonista come uma barata? Se você sabe qual é o romance de Clarice Lispector em que uma personagem, a protagonista, come uma barata inteira, por favor, bote a resposta aí embaixo e ganhe um livro do Cariri Sangrento. Prometo dar autografado. Ok? Façam isso. Muito obrigado por hoje. Espero que vocês tenham um bom Natal. Cheiro de Arte volta o ano que vem. Um abraço. Faça um like aí, dê um like. Certo? Se inscreva. É bom que vocês saibam que a promoção só vale para quem está inscrito, né? Quem está inscrito é que vai mandar as devidas respostas. Quem não tiver inscrito, por favor, se inscreva, coloque a resposta e ganhe o seu Cariri Sangrento. A decisão da nossa promoção será exatamente no dia, darei o resultado exatamente no dia 20 de dezembro, portanto daqui a 8 dias. Vocês têm 8 dias para responder, ok? Dia 20 de dezembro do resultado, o resultado vai sair no próprio link da postagem, viu? Do YouTube. Você vai lá embaixo, eu vou dar os resultados, comunico a vocês o resultado e passo a entregar, espero entregar todos antes do Natal. Felizmente, os que responderem de longe vão receber o livro somente depois do Natal, espero que antes do Ano Novo. Então, um abraço a todos e até o próximo Cheiro de Arte.